Olá a todos que estão assistindo. Me chamo Stephanie, sou professora de matemática e faço parte do programa Residência Pedagógica. Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre a oficina do GeoGebra usando o seno e o cosseno e a gente vai abordar mais o círculo trigonométrico e a função seno. Começando então a falar um pouco sobre o círculo trigonométrico, nesse primeiro momento a gente vai abordar três pontos que são muito importantes aqui. Quais são então esses três pontos, né, que a gente precisa saber sempre sobre o círculo trigonométrico? O primeiro deles é que a circunferência no qual a gente faz essas marcações, ela tem sempre o raio com medida igual a 1. Então, a gente pode ter ali, né, algumas medidas mais comuns, como 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro. Em seguida, a gente precisa sempre lembrar que as duas retas que cortam o círculo, que a gente pode chamar elas de eixo x e eixo y, elas se cruzam no ponto de coordenada 0, 0. Esse ponto, ele também é o centro dessa circunferência. E por último, que essas duas retas são perpendiculares, ou seja, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Quando a gente trabalha com o círculo trigonométrico, né, com a função seno ou com a função cosseno, que a gente vai ver mais adiante, a gente precisa usar algumas medidas específicas. E a gente tem três, que são as mais usadas que a gente vai ver agora. A primeira delas é o π. O π é uma representação decimal de um número que possui infinitas casas depois da vírgula. Ele é encontrado quando a gente divide o comprimento dessa circunferência, ou seja, toda a volta, pelo seu diâmetro, que é uma reta que sai de um ponto e chega até outro ponto dessa mesma circunferência, passando sempre pelo centro. A gente tem também o radiano. Essa medida, a gente olha para o arco da circunferência, ou seja, o tamanho que a abertura de um ângulo ocupa no comprimento dessa circunferência. E a gente tem também o grau. O grau é uma medida muito associada aos ângulos. Então, na circunferência, a gente sempre observa a abertura do ângulo, né? O ângulo que é formado com a abertura dessa reta que sai do centro dela e chega até um ponto dessa circunferência, para a gente saber, então, o tamanho dessa abertura, que a gente mede com o grau. Aqui nessa imagem, a gente tem, então, a representação dessas medidas, né? Temos uma circunferência que tem o raio como medida 1. Vocês podem até pausar o vídeo nesse momento para observarem com mais atenção essas medidas que a gente tem aqui. Então, a gente tem vários pontos onde a gente tem essas medidas, que são as medidas mais utilizadas geralmente, né? A gente tem aí elas marcadas com o π, a medida em radianos e a medida em graus em cada um deles. Então, a gente já consegue fazer essa relação também entre essas duas medidas diferentes, né? O radiano e o grau, para a gente ver a equivalência entre elas. Falando um pouco mais sobre as características do círculo trigonométrico, essa imagem que eu estou mostrando para vocês agora, a gente pode observar que nós temos duas orientações. Se a gente fizer essa relação com um relógio, aquele relógio de parede que tem os ponteiros, a gente vai ter o sentido anti-horário, né, que seria o contrário do relógio, e nessa orientação, nessa imagem da direita, a gente vê que ela tem uma orientação positiva. Já na imagem da esquerda, que é o sentido horário, né, então o sentido do relógio, essa orientação ela já vai ser negativa. Nos três pontos iniciais que a gente comentou ali também, nós falamos sobre a questão das duas retas que se cruzam no centro dessa circunferência, que nós denominamos então como eixo x e eixo y, certo? A partir dessas duas retas, a gente pode orientar e dividir esse círculo trigonométrico em quadrantes.
certo? Então, aqui a gente tem uma representação dentro do círculo trigonométrico desses 4 quadrantes. A gente pode ver que essa orientação ela é feita nesse sentido anti-horário, né? Então, a gente permanece com essa circunferência de raio 1, e esses 4 quadrantes são divididos de acordo com esses dois eixos, eixo X e eixo Y, e ele é formado, então, nesse sentido anti-horário. Fazendo então um apanhado geral sobre as funções trigonométricas que a gente vai tratar aqui, nós sabemos que existem 3, né? São as funções seno, cosseno e tangente. Todas elas que a gente já conhece um pouquinho, mas sabendo que a gente vai tratar aqui mais sobre a função seno e cosseno, mas todas relacionam o valor do ângulo, como a gente viu ali em graus ou radianos, com o valor de uma razão trigonométrica. E para encontrar essa razão, encontrar esses valores, a gente usa o círculo trigonométrico. Então, ele auxilia a gente a identificar esses valores. Então, como a gente consegue fazer essa identificação nessas funções trigonométricas? Usando o círculo, como a gente está comentando, a cada número real a gente consegue obter um valor que corresponde a ele, e é baseado nisso que a gente consegue definir de forma visual, né, de forma gráfica, essas funções seno e cosseno. Nós vamos tratar agora, de forma mais aprofundada, a função seno. Dando início, então, sobre essa função específica, existem 2 pontos que a gente precisa sempre ter em mente quando está trabalhando com ela, que seriam eles, ó. Os valores do seno correspondem à projeção no eixo dos senos, ou seja, estamos sempre observando o eixo Y na vertical para encontrar os valores associados aos senos desses ângulos que essas retas formam, de acordo ali com esse eixo Y, então, certo? E essa função, qual vai ser a carinha dela para nós? Ela vai ter sempre essa forma de y igual a seno de x. Então, aqui nós temos 2 imagens, ó. Nessa primeira, a gente tem um exemplo, certo? Do eixo Y, que vai ser o nosso eixo do seno. A gente tem uma reta que sai ali do centro dessa circunferência e vai até um ponto dela, formando então essa abertura de ângulo que a gente pode ver que ela é nesse formato π sobre 4. E a partir dessa abertura, a gente consegue fazer uma relação e ver que o valor do seno desse ângulo é raiz de 2 sobre 2. Então, essa identificação que a gente vai fazer para descobrir esses valores de seno vai ser sempre dessa forma. Então, aqui a gente tem uma forma geral de fazer essa identificação, observando sempre, então, esse eixo na vertical, que vai ser o eixo Y, né, o eixo dos senos. A gente vai ter um ângulo que vai sair desse centro e vai chegar até um ponto dessa circunferência, onde a gente vai ter a abertura desse ângulo, né, que a gente está chamando ele aqui nessa imagem da direita de x. Então, a gente vai ter um ângulo x, e a partir dessa identificação, então, do ponto aonde essa reta encosta nessa circunferência, a gente pode traçar uma retinha pontilhada ali, que vai ser essa identificação, esse valor do y, né? Que é onde a gente vai encontrar esse valor de igualdade. Então, esse ângulo x, ele é igual a y no eixo dos senos. Indo para uma parte mais gráfica dessa função, a gente precisa começar observando que a imagem desse gráfico, né, o valor, o intervalo que ele vai ser encontrado ali, ele é limitado. Então, esse intervalo ele vai de -1 a 1. E por que isso, né? Justamente porque a gente está ali trabalhando com o raio de medida igual a 1 no círculo trigonométrico. A partir disso, a gente consegue montar uma tabela usando esses valores dentro desse intervalo, usando como unidade de medida o grau irradiano. Então, aqui nessa tabela, a gente tem ali a questão dos ângulos, né? A gente tem alguns ângulos mais específicos aqui, por exemplo, o ângulo de 90 graus. A gente vê que em radianos, a medida de 90 graus é π sobre 2. Certo? Então, o seno de 90 graus é igual a 1.
Então, a gente consegue montar uma tabela com essas identificações nesse formato. E por fim, utilizando esses mesmos valores que a gente consegue obter nessa tabela, a gente consegue marcar alguns pontos, que são esses pontos A, B, C, D e E no nosso gráfico, e com isso a gente consegue gerar essa função seno, que é a que a gente está trabalhando. Então a gente consegue ver, né, nessa linha tracejada que a gente tem, que corta o eixo dos senos aqui na vertical, ele é esse nosso intervalo de -1 até 1. Esses pontos são os ângulos ali de 0, 90 graus, 180, que são pontos específicos que a gente consegue identificar de forma mais fácil. Então, a gente marcando esses pontos, né, em um gráfico ali, a gente consegue montar essa função. Olá, eu sou o professor Matheus, espero que vocês estejam bem. Dando sequência aqui na oficina do GeoGebra, usando a função, usando o seno e o cosseno, como a Stephanie já introduziu para vocês, né, a parte do círculo trigonométrico, é o círculo com raio 1, introduziu também para vocês aí, falou sobre os primórdios da função trigonométrica, a definição, tudo certinho, e já trabalhou também com vocês a função seno. Agora eu irei passar a função cosseno, ok? E após os elementos dos gráficos das funções trigonométricas. Nós já teremos aí a noção que é função seno e função cosseno, aí a gente vê os elementos dos gráficos, ok? Então vamos lá. Parte 3, função cosseno. Vou explicar para vocês de maneira bem simples e didática, é apenas um resumo. A função cosseno, os valores de cosseno correspondem à projeção no eixo dos cossenos, também conhecido como eixo das abscissas. É o eixo X, ok? Quando nós temos lá o gráfico, nós temos aqui o gráfico, temos o eixo Y e o eixo X. A função cosseno será representada no eixo X. A função cosseno é a função do tipo y igual a cosseno de x. Como nós vimos aqui pegamos um exemplo, cosseno de π sobre 4, o ângulo é de π sobre 4, π sobre 4, como nós vimos que é uma circunferência trigonométrica, ou seja, o raio é 1, podemos então dizer que o π 180 graus dividido por 4, que é o ângulo de 45 graus. Esse ângulo de 45 graus forma esse arco, ok? E do ponto aqui onde intercepta no arco, na circunferência, o ângulo de 45 graus, o π sobre 4, essa projeção aqui embaixo é o cosseno, ok? Nesse caso, o cosseno equivale a raiz de 2 sobre 2. E aqui ao lado nós temos uma forma genérica. Nós temos ali o seno, aqui o cosseno. O cosseno, então, de x é o quê? É y. Ou seja, é esse espaço aqui do eixo das origens, do ponto 0, 0, até o local, certo? Onde nós temos aí essa representação dessa abertura, né, em cima do eixo X, ou eixo das abscissas, ou eixo dos cossenos, ok? Graficamente. Imagem limitada no intervalo de y igual a -1 e acima de 1. O que significa isso? O y oscila de 1, no intervalo fechado de 1 a -1. É o raio, né? É o raio da circunferência. Então, nós temos aqui a representação em graus, radianos e o valor do cosseno. Se o x for 0 graus, ou seja, 0 radianos, o valor é 1. Por 90 graus, π sobre 2 radiano, cosseno de 90 graus é 0. Cosseno de 180 graus ou cosseno de π radiano, a gente está falando π radiano, mas poderia chamar somente π, visto que a gente sabe que o raio na circunferência trigonométrica equivale a 1, ok? Então, o cosseno de x igual a 180 graus ou π é -1. Cosseno de x igual a 270 graus ou 3π sobre 2 é 0. Cosseno de 360 graus ou 2π é igual a 1.